Boa tarde para todos, que a paz do Cristo esteja entre nós. Estamos fechando o capítulo 25, Buscai e achareis. Então, eu achei conveniente nesse nosso estudo de hoje, fazer um levantamento de tudo que já foi falado e fechar com esses 3 itens que são intitulados Não vos inquieteis pela posse do ouro. Então, há três conselhos que estão sempre presentes na nossa lembrança. Ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Esses 3 lugares comuns, esses 3 conselhos, nós falamos sempre para os nossos filhos, para aqueles mais jovens que, enfrentando dificuldades, se desesperam. E a gente sempre diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Quer dizer, faz a sua parte, porque a providência divina está sempre pronta a nos acudir. Ao mesmo tempo, é da sabedoria popular: buscai e achareis. Mas a gente tem que ter muito cuidado nessa busca, lembrando que a vida é dinâmica, então há sempre movimento, mas a gente precisa ter cuidado naquilo que a gente busca para não se arrepender depois. E batei e abrir-se-vos-á. Pede ajuda, seja a Deus, seja aos homens, mas pede ajuda humildemente, de forma que a ajuda se concretize. Então, as recomendações bíblicas admitem a presença divina em nossas vidas, mas concitam-nos ao trabalho e à responsabilidade, pois nada é gratuito. E faz com que a gente lembre que o presente é consequência do passado e, ao mesmo tempo, é passaporte para o futuro. Então, muita responsabilidade nesse momento, porque por mais difícil que ele possa parecer, ele é exatamente aquilo que nós merecemos pelas nossas obras, mas também pelos nossos enganos no passado. E de acordo com nós conseguirmos viver o presente, nós teremos um futuro mais ou menos promissor, mais feliz ou com mais dificuldades. Então, esses conselhos reforçam a necessidade de fé, mas também confiança na própria capacidade e no auxílio divino. Então, são duas forças que se conjugam: a nossa, enquanto pessoa responsável, enquanto
trabalhador na seara do Senhor, e a proteção divina, que nunca nos falta. Então, lembrando que o ser humano nasce provido de todos os recursos necessários à sua sobrevivência, e no decurso da vida vai aprendendo a utilizá-los adequadamente. Só que a gente tem que lembrar que a vida é dinâmica, não deixa espaço para inércia, para indolência, para o cansaço, quanto mais. O trabalho é certamente a mola propulsora do progresso individual e coletivo. Da inércia só decorrerão doenças, reclamações, miséria do corpo e do espírito, falências do indivíduo, da família, da sociedade, dos países. Aqueles que acreditam na própria capacidade encontram formas de suprir as carências e as necessidades da existência, porque quem busca, acha, quem pede, recebe. Mas é preciso determinação, fé, humildade de pedir, de bater. E é pela oração que nós batemos a porta de Deus. Então, lembrar sempre que a vida enquanto força, trabalho, dinamismo, ela precisa ser vivida para o progresso. Não dá para cruzar os braços e esperar que as bênçãos caiam do céu. Isso não existe. Deus trabalha até hoje, mas Ele recomenda que nós também trabalhemos. Se nós ficarmos de braços cruzados, sem buscar o de que necessitamos, a nossa necessidade não vai ser suprida nunca. Quem busca, acha. Quem espera, alcança. É ditado que reflete a sabedoria popular, que não é aprendido nos livros, mas no trato da vida. É senso comum. Buscar agindo, transformando situações hostis, ruins, em situações propícias ao progresso, imprimindo a vontade na ação transformadora. Buscar agindo, trabalhando, estudando, pesquisando, servindo, transformando. Então, a gente busca, mas busca de forma dinâmica, agindo, fazendo alguma coisa para achar aquilo de que necessitamos. Achar é consequência lógica e necessária da busca. Cuidado é necessário tanto nos pedidos quanto nas buscas, porque quem semeia vento colhe tempestade. Quem busca lucro com prejuízo alheio encontra revolta, conflitos. Bater é pedido de socorro, que deve ser feito com humildade e paciência. A arrogância pressupõe vaidade e orgulho. Muitas vezes o que pedimos pode ser atendido, mas não no momento e no tempo que desejamos, já que as carências que experimentamos
são formas de educação do espírito, com tempo certo de duração, ou seja, o tempo exato da transformação dos nossos vícios em virtudes, do nosso egoísmo em altruísmo, da nossa vaidade em humildade e simplicidade. Ou seja, temos que pedir e buscar sempre com muito cuidado, sabendo que o tempo de Deus não é o nosso tempo, que nós queremos agora, se tivermos merecimento, vamos conseguir, mas no tempo certo, que não é no meu tempo, mas no tempo em que eu consegui completar o ciclo de educação para o meu espírito, de que ele é necessitado. Buscai e achareis, traz no seu bojo muitos outros conselhos, incitando-nos à busca, lembra a lei do movimento, que é o princípio da vida. A gente não pode esquecer, o princípio da vida é um movimento. Então, se eu fico quietinha, de braços cruzados, vou fazer um buraco debaixo dos meus pés, vou atrofiar o meu corpo, vou perder a agilidade dos meus movimentos, da minha inteligência, do meu raciocínio. A gente tem que lembrar sempre, 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 vida é movimento, é mudança, é esforço. Braços cruzados não servem para nada. Buscar é movimento para frente e para o alto. É ação no sentido do desconhecido. É ação de ampliar o conhecimento, o círculo de amigos, de melhores oportunidades, de novas experiências. É a negação do conformismo, da mesmice, da mediocridade. Quem é professor sabe que o aluno sempre fica acomodado com a nota mínima de aprovação. E eu costumo conversar com os meus alunos, dizendo a eles que a mediocridade os vai transformar em pessoas sem horizontes, sem sonhos, sem desejo de melhorar, de crescer, de se tornar mais útil na sociedade. É alguma coisa que nós temos que... me preocupa muito essa coisa da mediocridade. Talvez porque acho que há 60 anos eu trabalho com gente jovem, com criança, me incomoda muito quando eu vejo um garoto de 12, 13, ou no ensino médio, já com 15 anos, se contentar com pouca coisa. Eu digo, gente, o que é isso? Se você pode gabaritar uma prova, por que se contentar com 5 de média? O que é isso? Quer dizer que você vai se contentar pela vida fora e em ganhar salário mínimo? É isso mesmo?
Eu não penso assim não, gente. Então, é uma preocupação que eu tenho por conta das minhas crianças. Eu quero sempre que eles queiram mais, e mais, e mais. O tempo todo eu falo a mesma coisa, eu bato na mesma tecla. O movimento de ir em frente, de perseguir os objetivos, resulta em chegar a algum lugar, a alcançar algum resultado, a obter algum sucesso. Assim, quem busca, trabalhando, estudando, pesquisando, alcança o necessário para viver, ao mesmo tempo em que alcança tesouros de amor e sabedoria. Alcança progresso material, amealha bens, conquista poder, tudo para exercer a solidariedade, já que o progresso só faz sentido se tomado coletivamente. Os bens materiais servem também para exercer a caridade ao próximo e para o exercício do desprendimento para o próprio dono dos bens. Então, quando eu digo que a gente não pode ser medíocre, tem sempre que desejar mais, ir mais à frente, conhecer mais coisas, conquistar mais poderes, mais entradas em locais diferentes, não é para a gente ficar de forma egoística guardando para si, porque a gente sabe que vai morrer mesmo. Mas se eu tiver mais, eu tenho condição de doar mais. É óbvio. Quanto mais a gente amealha de conhecimentos, mais a gente pode ensinar. Quanto mais você sabe, mais você ensina. Quanto mais condições materiais você tiver, mais você pode propiciar o bem-estar do outro. Então, tudo a gente precisa progredir materialmente, espiritualmente, em conhecimentos, para a gente poder ser um elemento de distribuição desses bens, porque a gente sabe perfeitamente que nem todos os homens nascem com habilidades para alcançar grandes poderes, grandes fortunas, grandes conhecimentos. Cada um está num estágio de evolução diferente. Então, quem está mais à frente tem obrigação de puxar os que estão atrás, para que no final todos possam se nivelar moralmente, espiritualmente, materialmente também. É tão bom quando a gente consegue tirar dificuldade do caminho do outro, né? Afastar a ignorância do caminho de um, afastar a fome, oferecer uma habitação segura. É tão bom, mas a gente só pode fazer isso se a gente tiver de onde tirar. Quem busca trabalho alcança o progresso e também o poder, que deve ser exercido com justiça, atribuindo a cada um o que lhe é de direito, e sabendo que o seu direito vai até onde começa o direito alheio. Portanto, trabalhando, progredimos, desenvolvemos talentos que conhecidos resultam em conquista, poder e acúmulo de bens. Mas a posse de bens
exige responsabilidades e preocupações para os seus possuidores, já que os ladrões podem levá-los e os vermes destruí-los. Agora a gente está em plena campanha eleitoral, né? E a gente liga a televisão e vê os candidatos se mostrando, né? Mostrando o que são capazes de fazer, o que gostariam de fazer. Ora, ali a gente vê bem claro o que é buscar e achar. Eles estão buscando um posto de vereador, né? Ou um posto de prefeito de cidade. Mas veja bem, o que eles vão encontrar? Eles vão encontrar poder, vão encontrar bens materiais, mas vão encontrar uma responsabilidade do tamanho do mundo. Na hora que eles falam, se apresentam suas propostas de trabalho, precisam ficar muito atentos que estão também buscando novas responsabilidades, que quem tem poder tem responsabilidades e que o trabalho que os espera é árduo e nem sempre bem pago. A gente já sabe disso. Então, as propriedades materiais são transitórias, claro. Restam-nos, portanto, as propriedades espirituais, aquelas que não são alcançadas pela matéria. São as conquistas da moralidade, são os valores inerentes à alma humana que a aproximam de Deus, que a tornam felizes com a felicidade do outro, que se alimentam do amor que oferecem, que se bastam servindo ao próximo. Propriedade material, o ladrão rouba, né? Os vermes comem. Nós não podemos levá-las para o mundo da espiritualidade, onde de verdade é a nossa pátria espiritual. Então, tudo que a gente tem de material é para nós, claro, é para nosso conforto, mas nós não podemos esquecer que ninguém é feliz convivendo com a infelicidade alheia. Ninguém pode sorrir à custa das lágrimas alheias. A gente precisa estar muito esperto sempre nisso. O que nós temos, graças ao nosso trabalho, graças às oportunidades que a providência divina nos ofereceu, mas precisam ser utilizadas as propriedades de maneira construtiva e coletiva. Então, é nesse sentido que o Evangelho se refere aos pássaros que não semeiam, nem guardam nos celeiros grãos para o futuro alimento. E, igualmente, se refere aos lírios que não trabalham nem fiam as próprias vestimentas. Pássaros e lírios não são dotados de raciocínio nem senso moral. Desde o começo do mundo sempre foram o que são. Não evoluíram, apenas se adaptaram para não desaparecerem. Esse é um outro momento anterior do assunto de hoje. O capítulo 25 fala dos pássaros que nos encantam com os seus
piar com os seus cantos, e os lírios, que embelezam a nossa vida com a sua brancura, com a sua delicadeza, com a mensagem de paz que ele sempre traz. Só que eles podem viver assim, ao Deus dará, né? É a expressão que ao Deus dará, porque eles não têm uma trajetória de evolução. Eles são o que sempre foram, apenas foram se adaptando ao meio ambiente para não desaparecerem. Ao se referir a eles, o Evangelho concita os homens a não se preocuparem tanto com o dia de amanhã. A preocupação de cada dia traz a cada amanhecer é suficiente para manter o homem ativo, construindo no limite de suas forças, sem se extenuar, prejudicando a saúde física, mental e espiritual, por conta de acumular bens que não sabe até quando irá deles gozar, ou se gozará dos mesmos em algum tempo. Isso daí a gente, lamentavelmente, volta e meia a gente cai nisso. Trabalhar, juntar, guardar uma fortuna. E de repente morre e nem percebe o que conseguiu juntar, amealhar para um futuro que a gente sabe que o futuro mais próximo é o túmulo, não tem jeito. Então, é trabalhar, é estudar, é pesquisar, porque é dessa maneira que a gente vai tornando a vida planetária de melhor qualidade. Se não tivesse homens nos laboratórios pesquisando, nós estávamos até hoje morrendo de Covid, né? Se não tivesse gente pesquisando novas formas de energia, daqui a pouco, quando as jazidas de petróleo tiverem acabado, nós vamos ficar sem ter energia nenhuma. Mas nós já aprendemos que há energia no vento, que há energia na água, que há energia na eletricidade. Então, com isso, nós já estamos vendo os carros sendo substituídos. Hoje já falamos nos carros elétricos, é uma realidade. Então, a vida vai se tornando melhor, a gente vai evoluindo, mas é a partir do trabalho. É a partir do movimento para frente, para o alto, no sentido de conseguir conhecimentos, mais recursos. Antigamente se falava que ia chegar um momento em que a terra não produziria mais o alimento suficiente para nutrir todos os homens. E a gente já está aprendendo que cada vez você precisa menos de grandes áreas para lavoura. Você já consegue no seu apartamento, na varandinha do seu apartamento, cultivar tomate, cultivar temperos. E hoje em dia as lavouras não precisam de tantos hectares assim, porque a produção é mais inteligente. Então, um pé de café vai dar muito mais grãos do que dava há 20 anos atrás, porque os meios de produção são mais aperfeiçoados. Jesus não quer homens perdulários, quer dizer, que jogam dinheiro fora.
Antes quer toda a humanidade imbuída das suas obrigações e responsabilidades, previdente e trabalhadora, e ao mesmo tempo fraterna e solidária, livre nas suas escolhas e justa e responsável nas consequências dessas escolhas. A humanidade não é composta nem de pássaros, nem de lírios, mas se alegra com o canto dos pássaros e se encanta com a beleza singela dos lírios, ambos tão fugazes e passageiros quanto o poder e a riqueza na vida dos homens. Então, o item 9, que de fato é o tema da nossa palestra, não vos afatigueis pela posse do ouro, ou da prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 roupas, nem 2 calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser alimentado. Que a gente vai ter que falar um pouquinho. Esse item do Evangelho trata basicamente do desapego aos bens materiais e na confiança na providência divina. E se apoia na metáfora dos pássaros e dos lírios que vivem ao sabor do tempo, com suas contingências, e do solo, com seus azares. Crescem, florescem, perfumam e encantam, sem se preocuparem com o futuro. Os seres humanos certamente não podem viver de forma tão despreocupada, porque dotados de raciocínio e obrigados à evolução moral e científica, precisam ser responsáveis consigo mesmos e com o pássaro. Bom, esse item 9 tem a ver com aquele momento da existência de Jesus. Naqueles tempos, a terra não era tão povoada como é hoje em dia. Então, os lugares inabitados eram muitos, muitos. E o povo, por conta da ignorância, por conta do desconhecimento, geralmente era nômade. Quer dizer, eles não construíam suas casas, eles não construíam vilas, aldeias, muito menos cidades. Então, os viajantes, eles eram muito bem-vindos onde chegavam, porque as famílias viviam muito isoladas. Então, a chegada de um forasteiro era motivo de alegria, era motivo de notícias novas, de conhecimentos novos. Então, naqueles tempos, não havia nenhuma necessidade de o viajante, e no caso, Jesus está falando com os seus discípulos, de os seus discípulos levarem com eles bagagem, comida, água, remédios. Não precisava disso, porque a chegada dos forasteiros era uma alegria muito grande naqueles lares que viviam isolados no meio de lugar nenhum. E eu agora estou me lembrando de uma imagem que, se os senhores virem essa novela Rancho Fundo, vão lembrar. Tem uma tomada de cena que aparece assim do alto, uma casinha no meio de lugar nenhum, não sei se os senhores estão lembrados. Isso era realidade, só que muito maior
do que aquela que ainda tem mais estradas, né? Que os carros passam, as mulas passam, mas a ideia é aquela, uma casa no meio de lugar nenhum. Então, essa era a realidade daquele tempo. E uma casa muito singela, muito menor, muito mais humilde. Então, nos tempos antigos, a população da Terra era bem reduzida por conta das condições de habitabilidade do orbe terrestre serem bem precárias. Vocês devem até lembrar que o tempo de vida do homem era muito curto, muito curto. Viviam 30, 40 anos, não viviam muito mais do que isso. As condições de vida eram precaríssimas, muito, muito precárias. Então, por isso também as populações serem muito reduzidas. Era pouca gente que vivia pouco tempo, então não dava para grande coisa. Então, os grupamentos humanos pouco se fixavam nos lugares, sendo geralmente nômades, quer dizer, acabou a caça, acabou a pesca, vamos em frente para buscar outros lugares para poder sobreviver. Razão pela qual poucas eram as moradias existentes, as aldeias construídas, as vilas erguidas, menos ainda as cidades construídas. Provavelmente por isso, a solidariedade praticada com os andarilhos de toda sorte fosse natural. Quer dizer, o hóspede era muito bem-vindo, né? Era alguém que ia trazer notícias novas. Nesse cenário, o viajante podia percorrer longo trajeto despojado de qualquer tipo de recurso material, dinheiro, bagagem, farnel, certo e seguro de que encontraria abrigo e alimento ao longo do caminho, pois o hóspede naquelas lonjuras era sempre muito bem-vindo, além do que a ausência de dinheiro ou de qualquer outro sinal de riqueza não atraía a cobiça dos ladrões. O item 10 diz o seguinte: em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrares, informai-vos de quem é digno de vos alojar e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nessa casa. Se essa casa for digna, vossa paz virá sobre ela. Se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, são os discípulos, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. As palavras de Jesus têm a ver com o tempo em que foram proferidas, com os costumes da época, a evolução dos seres humanos, já que Jesus aconselhava seus discípulos no ministério da fé que professavam. Então, esse item 10 é Jesus falando com seus discípulos, dizendo para eles: não entre em qualquer casa, procure saber quem é digno de os receber, quem são pessoas de bons hábitos, de boas atitudes. E se você não for bem recebido, quando entrar, diz que a paz esteja nessa casa. Nós também fazemos isso quando visitamos
os nossos amigos. Que a paz esteja com vocês. Se lá não for um ambiente muito pacificado, a paz volta para o discípulo. Mas se for um ambiente acolhedor, a paz que cada um daqueles discípulos carregava consigo era projetada para aquele ambiente. E sacudir o pó das sandálias, se a acolhida não for muito boa, significa não vai levar mágoa. Você vai sair da casa agradecendo, mas não levando mágoa, tristeza, decepção, nada desses sofrimentos. Cada um oferece o que tem, né? E a gente não tem que reclamar de coisa nenhuma. Então Jesus alertava os discípulos de que as estradas que percorreriam seriam desertas, os homens ignorantes, inamistosos, rudes, grosseiros e incrédulos. Lembrem que Jesus veio trazer a doutrina do perdão. Aqueles homens grosseiros, sempre na defensiva, eles não entendiam muito essas coisas de perdoar o inimigo, não. Até porque o avanço moral deles era muito reduzido. Então, não dava para os discípulos ficarem aborrecidos, porque eles estavam no momento de desenvolvimento espiritual deles. Então, eles não eram os discípulos, eles nem conheciam Jesus, quanto mais essa doutrina que pregava perdão e amor incondicional. Despojados de bens materiais, não seriam alvos de cobiça. Levando a paz a cada morada que os hospedassem, afastariam as discórdias, as desconfianças e tornariam os ambientes propícios às palavras de amor e de perdão que o Mestre pregava. Buscando abrigo junto aos homens de bem, a caridade teria eco nos seus corações e as palavras de Jesus vicejariam. Quer dizer, por isso era importante que eles procurassem saber quem eram as pessoas que os pudessem hospedar. Não é porque fossem ricos, poderosos, nada disso, mas eram aquelas pessoas que seriam efeitos multiplicadores da doutrina de Jesus. Sacudir o pó das sandálias significava não guardar mágoas, tristezas ou qualquer tipo de decepção diante da intolerância, da ignorância ou da ingratidão alheia. Isso tudo para aquela gente era novidade. Então, continuando. Então, os discípulos de Jesus dos tempos atuais somos aqueles que professamos o Espiritismo, que igualmente não podem levar para os outros homens os conhecimentos de que são detentores, desrespeitando suas crenças e valores, forçando-os a aceitar conhecimentos para os quais ainda não estão prontos para entender. Olha só, muita pretensão nossa nos igualarmos, né, aos discípulos de Jesus, mas nós, enquanto espíritas, gostamos, com certeza,
de levar os nossos conhecimentos às outras pessoas, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos. E nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque a nossa doutrina ensina princípios que para nós são profundamente consoladores e nos dão uma força leonina para enfrentar as dificuldades, mas as outras religiões também têm os seus conhecimentos, têm os seus dogmas, têm os seus princípios de fé. Então, quando nós falamos nas vidas sucessivas, quando nós falamos na pluralidade de existência, quando nós falamos que não existe morte, que só existe vida, é preciso que nós tenhamos muito cuidado no que falamos e como falamos, porque nós não podemos, sob hipótese alguma, desrespeitar os princípios de fé dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, que creem de forma, sem dúvida, nos dogmas, por exemplo, da Igreja Católica. Ela tem lá os seus dogmas, os católicos acreditam piamente neles, não discutem, e não sou eu que vou levar a ferro e fogo o meu conhecimento, por exemplo, da doutrina das vidas sucessivas. Para os nossos irmãos protestantes, a vida acaba no túmulo. E eu não vou brigar com nenhum dos meus amigos, e diga-se a bem da verdade, eu tenho uma porção de amigos protestantes, eu não vou brigar com eles para dizer para eles, gente, não é bem assim, a vida continua, só vai ter uma outra forma, só vai ser mais delicada, só isso. Mas ela continua, não fica se desesperando porque você nunca mais vai ver o seu filho que morreu, que você nunca mais vai ter notícia dos seus amores que te deixaram. Não, nós vamos nos encontrar sim, e nos encontramos em cada sonho que nós temos, em cada noite que nós descansamos o corpo material e liberamos o nosso espírito para ir onde lhe convém e encontrar com quem deseja rever. Então, mas a gente tem que falar isso, se tiver que falar, com muita delicadeza, porque o outro não é obrigado a aceitar os nossos conhecimentos. Ele nem precisa admitir as doutrinas que nós admitimos. Para nós é um consolo enorme saber que em algum momento eu vou reencontrar os meus amores, isso me consola e me fortalece. Para o outro, isso está fora de cogitação. Então a nós só cabe respeitar, e dizer que a paz fique com você. É o que nós desejamos, que todos nós levemos essa paz que nós temos aqui dentro desse ambiente e que essa paz nos fortaleça para a semana que se inicia. Muito obrigada.